Bom dia, bom dia. Gostaria de relatar as minhas questões de fé, de força, de una-se nessa força energética. Sim, lá registrada em 1988, 1989, 1990. Sim, una-se nessa força energética. Sim. Então, observe bem. Vou trazer aqui um fato que não foi só esse fato, foram vários fatos, e que existia a necessidade do avançar. E naquela época, em 1989, lá pelo mês de março, por aí, eu necessitei de ações. E via, depois de determinadas situações difíceis, a resolução dos problemas, como, por exemplo, a evolução da construção da minha primeira casa, onde eu busquei e vivia uma mente ativa, uma mente proativa, uma mente que pensava no futuro, no bem-estar, pensava na resolução dos problemas. Uma mente que estava sempre em mentalização positiva, construindo valores importantes, construindo ações enérgicas. E é importante se relatar aqui um ato que aconteceu, entre tantos outros, quando eu estava fazendo a terraplanagem para construir a minha casa, onde a prefeitura mandou parar a terraplanagem, mesmo com alvará e tudo, porque estava impedindo a via. E que eu tomasse providência para retirar o que foi colocado. Eu afinei, ajustei, lapidei, direcionei minha mente proativa, minha mente ativa, meus pensamentos direcionados, minhas palavras de todos os dias sobre todos os pontos de vista. Estou cada vez melhor. E ao invés de acontecer alguma coisa, a própria prefeitura foi lá e fez a terraplanagem, sem que eu fosse diretamente a eles e pedir. Eles foram lá e fizeram. Tudo porque eu estava com a mente, um pensamento, palavras, tudo direcionado para o melhor, para a evolução, para o crescimento. Esses são os verdadeiros bastões que eu estou resgatando, que eu já resgatei aqui. São os bastões que vai lá na frente do tempo e na frente do espaço, e ajeita, organiza, direciona, cura, rejuvenesce, prospera, afortuna, sossega. Gera saúde, gera segurança, estabelece a saúde, estabelece a segurança, a simetria, o amor, a harmonia, a cura, o rejuvenescimento, o bem-estar e a boa qualidade de vida. Sim.
porque quando se diz una-se nessa força energética, eu tratava-se de um projeto onde eu estava estabelecido a exercer funções públicas com apoio do público. E me auto-estabeleci e me estabeleci diante da sociedade essa força energética. Com o passar dos anos, exatamente no início de 2021, no final de janeiro de 2021, no mês de fevereiro de 2021, eu subi no bastão árvore. Ali brilhei a minha mente. Ali evoluí a minha mente mais uma vez, resgatei aquela história, aqueles fatos lá de 1988, 1989 e 1990, e assim sucessivamente. De uma mente proativa, uma mentalização, um posicionamento mentalizado. A palavra que se mentaliza e que se vai à frente e que se evolui. Sendo assim, depois, no segundo semestre de 2022, depois do mês de agosto, estabeleci o entendimento e o conhecimento do bastão como logística perfeita. Bastão esse como logística perfeita. Logística perfeita, aprimorada, conhecida, desenvolvida, desde que iniciei minha faculdade de psicologia e me aprofundei na ciência da lógica, da hermenêutica e da semiótica. Formando mais com diplomação a partir de 2019. Em 2022, no final de 2022, aprimorei a logística perfeita do bastão. E o que é logística? É a capacidade que você tem de evoluir, de avançar, de iniciar bem, desenvolver bem, concluir bem, pronto para reiniciar novamente, assim sucessivamente, como faz o planeta Terra, diante dos bastões da luz do sol. Pela manhã, no desenvolvimento pelo dia, até concluir no início da noite, mas deixando a lua e os planetas sendo iluminado pelos bastões da nossa estrela Sol, mostrando que continuamos firme e aí. E no dia seguinte, logo no amanhecer, já estamos novamente na logística perfeita. Bastões início, desenvolvimento e conclusão, e assim sucessivamente. E quando à noite ou durante o dia, esses bastões não são visíveis, é porque os bastões da chuva, dos grãos da chuva, está fertilizando o nosso planeta. Nas mesmas condições, os bastões árvores, caules, folhas, raízes, troncos, fertilizando a beleza, o paraíso, o bosque das flores, dos frutos e até as raízes frutos. Na mesma condição, os rios se tornando, que são sempre bastões que fertilizam os oceanos, os mares. O homem, o macho, que com seu bastão fertiliza o órgão da fêmea. O bastão sêmen fertiliza os óvulos. O bastão ou os bastões do corpo, nesse caso específico, vamos falar do corpo humano,
que são os pés, os dedos dos pés, as unhas, os ossos, as mãos, os dedos, as unhas das mãos, os músculos, os nervos, os cabelos, os dentes, a língua, os neurônios, as sinapses, que organizam as veias, as artérias, os vasos sanguíneos, que organiza e que estrutura a funcionalidade do corpo perfeito, do corpo operacional e funcional, do corpo vivo. São aí bastões vivos. Na mesma condição, o bastão do banquete, que são as facas, as colheres, os garfos, os dedos, as unhas, os dentes, a língua, a mão, que faz o banquete acontecer com grandeza e com força e com proeza. Nessa mesma condição, os bastões inteligíveis, que é o bastão da fé, da esperança, inteligíveis e vivos, bastão da fé, bastão da esperança, bastão do discernimento, o bastão do pedido, o bastão do caminhar, o bastão das trilhas, caminhadas, o bastão do buscar, que dá a operacionalidade, a funcionalidade no viver e na vivência humana, porque são todos bastões vivos. Sendo assim, temos os bastões tecnológicos, que faz a máquina, os corpos funcionais, operacionais, funcionarem para o bem e para a boa qualidade do homem, que são os bastões hastes, mangueiras, pinos, retas. Mangueiras firmes e mangueiras flexíveis, que faz toda a operacionalidade e funcionalidade também do homem. Um dos bastões mais fantásticos que conhecemos e que vivemos é o bastão luz. Seja o bastão luz do sol, seja qualquer tipo de luz, inteligível ou sensível, que sempre dá uma forma às imagens, aos corpos, para a condição humana. E esses mesmos bastões é que faz acontecer todos esses bastões segundo o pensamento que mantive, que iniciei lá em 1988, una-se nessa força energética de todos os dias, sobre todos os pontos de vista. Estou cada vez melhor, fortalecendo uma mega cena acumulada, organizando, estruturando, direcionando, controlando, interagindo e confirmando os 6 números premiados, 6 números sorteados dentro do meu controle. Na mesma coisa, futuramente, o concurso da quina acumulado, todos 2 da Caixa Econômica Federal do Brasil. Sendo assim, pensamos, vivemos a funcionalidade dos bastões, a operacionalidade dos bastões nessa logística perfeita, para viver, para desaguar, para crescer, para evoluir na evolução e no crescimento do sucesso, da felicidade, da fortuna, do sossego, do rejuvenescimento, da prosperidade, da saúde, da cura, do discernimento, da paz, da segurança, da simetria, do rejuvenescer. Com as graças do Mestre Jesus, do centurião de Cafarnaum, com toda a funcionalidade e operacionalidade desses bastões, com as graças do Mestre Jesus, do centurião de Cafarnaum, que me deu esse endereço, é importante salientar o quanto é importante se tomar sempre consciência do que eu vivi do ponto de vista funcional e operacional lá no final da década de 80, quando vivi essa grandeza operacional e funcional, que foi resgatada lá da minha infância, dos meus 10 anos de idade. Nesses 10 anos de idade, assim seja e assim será.